galerinha? Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Colégio Naval de 2017. Eu vou fazer agora a questão 42 da prova de Física. A questão 42 ela foi anulada porque não tinha gabarito. Então, a gente vai resolver a questão para saber como se resolve esse tipo de questão, que é o intuito da resolução dessa questão. Bom, vamos lá. Em um depósito, uma pessoa puxa um carrinho com sacas de milho, conforme mostra a figura a seguir. Considerando que a massa do carrinho, quando vazio, vale 20 quilos, que o coeficiente de atrito entre as rodas do carrinho e o solo vale 0,2 e que, durante o deslocamento, a velocidade foi constante, pode-se afirmar que a força exercida pela pessoa foi de... Então, é uma questão de leis de Newton. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar esse carrinho como se fosse um bloco, beleza? E aí, eu vou fazer assim, ó. A massa aqui seria de 60 vezes 4 mais 20. Então, 6 vezes 4, 240, mais 20, 260 quilos. Beleza? Então, esse seria a minha massa do bloco. Aí, agora, pensa assim. O bloco, obviamente, ele vai ter peso, certo? Se ele tem peso, a reação contrária é a normal. Agora, segundo o nosso desenho, esse carinha ele está sendo puxado para cá com uma determinada força e fazendo um ângulo aqui de θ com a horizontal. Todas as vezes que a gente tiver essa situação, é interessante a gente fazer a decomposição das forças. Então, aqui seria o eixo X e aqui o eixo Y. E eu tenho que lembrar a seguinte coisa. A projeção do F nessa direção aqui, eu chamo de Fx. E a projeção do F nessa direção aqui, eu chamo de Fy. Então, eu posso pensar assim, ó, esse vetor aqui é o Fx, né? E pela lei dos vetores, aonde um vetor termina, começa outro. Então, aqui seria o meu Fy. E o F, eu colocaria ele aqui. E a gente pode notar o seguinte, que entre o F e o Fx é o nosso ângulo θ. E daqui eu tiro duas relações trigonométricas. O seno do ângulo, que é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, vai ficar Fy sobre F, ou seja, o meu Fy é igual a F vezes o seno do ângulo. E o outro é o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ficar Fx sobre F, ou seja, o meu Fx é igual a F cosseno do ângulo. Beleza? Agora, pensa comigo assim. O peso, ele vai ser igual a quem? Ó, o peso, ele vai ser igual a quem? A normal e ao Fy. Então, vai ser normal mais Fy. Por quê? Porque ele nem está caindo e nem está flutuando. Então, peso é igual a normal mais Fy. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a normal, ela vai ser igual a quem? Ao peso menos Fy. Então, eu posso dizer o seguinte, que o valor da normal, ela vai ser mg menos o Fy, que é igual a quem? F seno do ângulo. F vezes seno do ângulo. Então, a normal vai ser 260, que foi a massa que a gente encontrou,
vezes a gravidade, que é 10, menos a força, que o problema não disse quanto que ela vale, vezes o seno. O seno é o quê? 0,5 vezes 0,5. Né? Então, se a gente for resolver isso aqui, a normal vai ser 2.600 menos 0,5F. Bola, por que você calculou a normal? Porque o que acontece? Ele não falou em atrito, então a gente tem que calcular a normal por causa da força de atrito. Porque a normal, a força de atrito não é o coeficiente de atrito vezes a normal? Lembrou? Beleza. Então, preste atenção. Ele falou que a velocidade, né, do deslocamento aqui, ela é constante. E então eu posso dizer o seguinte: se a velocidade é constante, a força que o trabalhador, né, está fazendo aqui, que a gente sabe que é o Fx, é a decomposição dessa força na direção x, ela vai ser igual à força de atrito, porque a força de atrito é contrária ao movimento. Se esse sistema está andando com velocidade constante, quer dizer que essa força é igual à força de atrito. Então, eu posso dizer assim, ó, sistema com velocidade constante, eu posso dizer, então, que a força de atrito é igual ao Fx. A gente não sabe que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, e o Fx, olha ele aqui, ó, não é igual a F vezes cosseno do ângulo. Então, eu posso dizer o quê? O coeficiente de atrito, a gente sabe que é 0,2. Olha ele aqui, ó, certo? Aí vai ficar 0,2, que multiplica a normal, que é 2.600 menos 0,5F. É igual a F vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo ele deu que é 0,8. Então, vai ficar vezes 0,8. Resolvendo isso aí, a gente vai ter o quê? Que 0,2 vezes 2.600 vai dar 520 menos 0,1F é igual a 0,8F. Passando o 0,1F para o outro lado, vai ficar assim, ó, 0,9F é igual a 520. Isso implica que F é igual a 520 sobre 0,9. Então, a força vai ser 577,7 newtons. E o gabarito que eles tinham dado era do 650. Então, como a diferença é muito grande, a gente acabou pedindo que essa questão fosse anulada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.